Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são os devotos reunidos. Hoje nós vamos ler o verso 73 do capítulo 18, intitulado A Perfeição da Renúncia, do Bhagavad Gita. Tá? Então nós vamos ler o verso que... o último verso do Bhagavad Gita, onde Arjuna, depois de ouvir, né, tudo que Krishna falou para ele, finalmente ele decidiu o que iria fazer. Né? Nossa vida é assim, né? Nossa vida é uma série de constantes escolhas. Quando você nasce, desde quando você nasce, até quando você abandona esse corpo, as suas escolhas estão muito baseadas naquilo que ensinam os seus pais, os professores, a instrução da mídia, manipulada ou não. De alguma forma, você sempre escolhe as atitudes que você vai ter, e até mesmo o seu padrão ético varia de acordo com o conhecimento que você tem. Por isso que uma pessoa que tem assim, muito conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual, ele deve parar de julgar as pessoas, de criticar. Porque aquela pessoa que às vezes está tendo algumas atitudes, vamos dizer, antiéticas, ou de um nível de densidade maior, essas pessoas elas não têm esse conhecimento espiritual mais elaborado, nem realizado no coração. De modo que quanto mais você avança na vida da consciência espiritual, ou seja, quanto mais você é consciente de si mesmo dentro dessa programação da energia material, você para de condenar as pessoas que ainda estão adormecidas, sem essa sabedoria espiritual. E isso foi o que aconteceu com Arjuna no início aqui do Bhagavad Gita. Ele era uma pessoa que foi colocada em ilusão por Deus. Isso foi uma estratégia divina, porque Arjuna é um devoto puro, avançadíssimo de Krishna. Mas para estabelecer o conhecimento do Bhagavad Gita, Krishna, ele cria a situação. Assim como também na sua vida, todas as experiências que você tem, onde você vai fazendo as suas escolhas, de acordo com o seu conhecimento, são estratégias da inteligência universal para você chegar a certas conclusões do que é adequado e do que não é adequado para a sua realização espiritual. De modo que tudo faz parte, né? Tudo está dentro do pacote de experimentação.
tanto daquilo que se chama atividades que vão trazer reações como o sofrimento e atividades cujas reações vão trazer como reações o assim chamado prazer material. Mas você tem que sair dessa dualidade, né, de prazer e sofrimento. É isso que o Bhagavad Gita explica. E Arjuna, a pessoa que foi escolhida por Krishna para que ele transmitisse o conhecimento do Bhagavad Gita, e foi colocado em ignorância, em ilusão por Krishna, ele tinha um conhecimento escritural, mas ele não entendia muito bem a presença divina que estava ali diante dele. De modo que ele contra-argumentou com Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, fazendo, né, a missão aqui nesse planeta Terra de erradicar toda classe de demônios, né, de pessoas demoníacas, e estabelecer assim o conhecimento, e também para colaborar com os devotos, né? Porque Krishna não gosta de ver os seus devotos sendo oprimidos por uma classe demoníaca. Krishna, ele é neutro, porém, em relação ao seu devoto, às vezes ele toma atitudes de parcialidade, enviando semideuses, anjos, arcanjos. Porque aí Krishna está no coração de todas as pessoas, observando qual escolhas elas estão fazendo. E todo o Bhagavad Gita significa que você deve escolher, em última análise, do ponto de vista espiritual e eterno, a rendição aos pés de lótus de Deus. E Krishna, ele se categoriza no Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, a origem de tudo, o ser primordial do qual tudo se manifesta, em termos de expansões energéticas e da pura energia existencial, tanto a nível espiritual quanto material. Isto nós temos que saber, que existe um centro supremo naquilo que a nossa mente consegue conceber como o início, né, a origem da existência. Mas isso não cabe, esse questionamento, quando você tem o conhecimento mais intuitivo do eterno. Porém, para ponto de referência de especulação mental ou intelectual, Krishna, ele se mostra como o centro supremo do qual tudo está sendo manifestado, porque Krishna, ele explica que ele é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. Ele é igual a tudo como a sua energia, e ele é diferente de tudo como o centro energético que manifesta todas essas classes de energias que são classificadas como energia espiritual ou energia material. E também a energia intermediária que somos nós. Por isso que nós somos chamados de energia marginal ou intermediária. Por quê? Porque nós podemos estar aqui nesse mundo material, como estamos atualmente. Você está me ouvindo, eu estou dentro de um corpo material, estamos no mundo material, tudo bem, faz parte do programa de evolução da consciência. E nós também, por sermos intermediários, podemos estar na atmosfera espiritual. A posição correta da alma é que ela se estabeleça no mundo espiritual. Mas enquanto você estiver aqui nesse mundo material, você pode estabelecer no seu coração o mundo espiritual. Porque a sua realidade, quando você desperta para o espírito, ela só pode funcionar se você estiver na atmosfera espiritual.
E essa energia material nada mais é do que uma condensação da energia espiritual para esse propósito de passatempos de recuperação da nossa memória espiritual. Tudo, no fundo, é a mesma energia, só que ela é classificada em espiritual e material para dar um parâmetro para nós que somos a energia intermediária ou marginal, saber se estamos vivendo numa condição mais densa ou numa condição mais pura. Porém, essa pureza de existência ou essa espiritualização pode acontecer aqui e agora mesmo, porque você sempre é você sempre é o espírito. Você não tem nada a ver com esse corpo material na situação de você se identificar com isso. O corpo material é só um instrumento, e esse instrumento ele é projetado pela sua mente como uma expressão sua. Por isso que existe essa possibilidade de você se auto-identificar com essa máquina biológica, mas ela está sendo mantida por você para expressar a experiência do seu micro-universo. Assim como o Senhor Krishna, através de Vishnu, né, que entra nesse universo, Vishvarupa, né? Esse universo é a forma universal de Deus, na qual o Senhor Brahma, que representa a inteligência universal, ele cocria com Deus esse universo, onde Deus está se experienciando através de nós, através de todas as almas que estão aqui. E isso é fabuloso quando você entende que eu sou uma parte integrante de Deus, experienciando a divindade nessa forma humana atual. É um estágio. Então, Arjuna, nessa posição humana de experimentação última, porque ele estava em frente à presença divina, presença essa que é a mesma que está dentro do nosso coração, ele recebe o conhecimento para ter a escolha última do propósito existencial. Por que estamos aqui nesse mundo de matéria, nesse mundo de ilusão, na Matrix? E a resposta o Senhor Krishna dá no Bhagavad Gita, para você entender quem você é, quem sou eu, e para você estabelecer uma conexão pura comigo e se libertar dessa dualidade material. Você não vai mais escolher coisas boas ou coisas ruins, você vai escolher o seu aspecto transcendental. E aí você vai ficar além da dualidade. E quando você está além dessa dualidade, que é uma situação onde você fica sem desejos, né? Sem desejos, sem luxúria, por essa ânsia por prazer material, quando você já não tem mais isso, que é o que alimenta o falso ego, a falsa identificação material, você se torna livre desse mundo, um co-criador com Deus. Quando você tira o seu desejo de possuir ou de desfrutar da matéria, aí sim que existe a possibilidade real de desfrutar e possuir, junto com essa permissão divina, e isso que é chamado acréscimo na nossa vida. Acréscimo significa que você tem o poder de Deus diretamente agindo no seu coração. Daí falarmos, né? Eu e o Pai somos um, ou eu sou Deus em ação. Eu ajo através de Deus e Deus age através de mim, porque se eu sou uma parte de Deus, eu estou integrado com Deus eternamente. Não existe essa pedir para Deus as coisas. Você tem que se integrar com Ele. Essa que é a lógica espiritual mais elevada. Você entender que você é Deus como parte. E não que você é uma pessoa vivendo uma vida solitária e Deus está em algum lugar, entendeu?
Então tem que entender essa parte mística, isso que torna um pouco complicado a pessoa querer entender intelectualmente. Ela tem que entrar em meditação profunda, tem que purificar a mente, tem que acionar a sua inteligência, a sua intuição, ir para níveis átmicos, né, da alma, e aí você entende que tudo sempre foi assim, integrado. Tudo é Deus existindo, tudo é Deus acontecendo, você está vivendo em Deus, Deus está vivendo em você, você está vivendo em Deus, mas sempre há essa diferença, né? Essa dualidade espiritual. Não é assim que você é Deus e não existe outra coisa. Então, esse nosso aspecto pessoal de ser, como uma individualidade espiritual, é a realidade eterna que Krishna está ensinando aqui no Bhagavad Gita. De modo que você se rende a Deus aqui, nesse mundo material, e após a morte desse veículo físico, você vai continuar rendido a Deus no mundo espiritual. Por quê? Porque você se libertou. Por isso que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é baseada na lei do amor. A lei do amor é a misericórdia de Deus dando oportunidade para qualquer pessoa que tiver um mínimo, né, bom senso de sabedoria, vai escolher imediatamente sair dessas garras de Maia, das armadilhas, dos encantos, que é como um jogo. Você está sendo como é que fala? Você está tendo, né, sugestão da força material para você fazer as suas escolhas. O tempo todo você vive em narrativas, em enganos, em mentiras, em tipo de recompensas, né, que fazem você escolher algo que não é divino. E aí você vai se afundando cada vez mais, perdendo, né, assim a sua capacidade ou qualificação de se situar espiritualmente. Então aqui no Bhagavad Gita, nesse verso, assim, Arjuna, depois de receber todo esse conhecimento, ele fez a escolha que nós temos que fazer. Então conclui-se o Bhagavad Gita, né, nesse verso aqui, dizendo, Arjuna aceitando. Imagina, como é que você não vai aceitar algo que o próprio Deus falou, a autoridade suprema? E o Bhagavad Gita ele é construído em termos de perguntas e respostas, que naturalmente todas as pessoas que ainda estão no início da conscientização espiritual vão fazendo. Então, quando você lê o Bhagavad Gita, já é matéria dada, sem você ter que ficar perdendo tempo, né? Então, não temos que ter preguiça de ler o Bhagavad Gita, entendeu? O Bhagavad Gita é o manual para você sair do mundo material. Você já leu o Bhagavad Gita, já teve interesse, então tem em PDF, mas leia o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Que o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele está direcionado diretamente para a Suprema Personalidade de Deus, conforme ele explicou no Gita, sem manipulação, sem especulação, como tem muitos outros Bhagavad Gitas que estão visualizando Deus como essa energia impessoal. Tá? Então, isso é algo muito ofensivo, você questionar as palavras de Deus ou mudar a palavra de Deus. Tá? Então vamos aqui no verso. Arjuna uvacha nasto moha smritri lubda tvati prasadam mayachyuta stotimi gata sandehaha kureshye vachanam tava. Arjuna disse,
Meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Por sua misericórdia, recuperei minha memória. Agora me sinto firme e não tenho dúvidas. E estou preparado para agir segundo suas instruções. Essa é a posição que devemos assumir, rendidos a Deus, fazendo a atividade que nos cabe dentro dos talentos específicos que temos aqui nesse mundo. Então Arjuna falou: tudo bem, Krishna, agora eu vou agir. Porque ele estava hesitando de agir lá no comecinho do Bhagavad Gita. Ele não queria entrar na guerra. Ele é um ser de muita compaixão. Ele preferia, ele era um rei, né, um em potencial, senhor, né, do planeta com seus irmãos, mas ele preferia viver na floresta, isolado, renunciado, do que matar o exército dos Kuras, ou lutar contra o exército dos Kuras, que era o pessoal que Krishna veio erradicar do planeta, que são os seres demoníacos. Então Arjuna era muito bonzinho. E Krishna falava, não, para o propósito espiritual, não tem esse negócio de ser renunciado e você deixar tudo para lá. Não, você tem que fazer a atividade que Deus estabelece dentro do seu dever. E Arjuna era um kshatriya. Kshatriya é a classe social de guerreiro, né? Ele era um guerreiro. Por isso que Krishna usou Arjuna na batalha. Ele era um guerreiro respeitadíssimo na época. Então ele tinha que lutar. Isso também, simbolicamente, remonta internamente, né, para que nós sejamos também guerreiros. Nessa vida, quando você quer despertar o seu lado espiritual, você tem que guerrear contra a energia de Maya. Mas não guerrear assim, de uma forma material, mas sim através da sabedoria, do conhecimento do Bhagavad Gita. Por isso que Arjuna ele só resolveu lutar contra os Kuros, a energia assim chamada demoníaca, porque ele ouviu de Deus a sabedoria e ele entendeu profundamente em seu coração que, independentemente das crenças dele, do que ele achava, do conhecimento que ele tinha recebido, das escrituras e tudo mais, ele se posicionou na perfeição do serviço devocional do dever dele. Ele era um guerreiro, Deus apareceu e falou assim, você tem que lutar porque a minha missão de estar aqui nesse planeta é erradicar os seres demoníacos e eu escolhi você para ser o carro-chefe que vai à frente da batalha e também, né, como um extra, eu estou te dando a possibilidade de você ser o perceptor inicial do conhecimento transcendental. Então, olha que maravilha a posição de Arjuna, né? Arjuna, o melhor amigo de Krishna, né? Enquanto ele estava aqui no mundo, assim, um amigão de Krishna. Só que Krishna botou ele ilusão ali no meio do campo de batalha para o conhecimento ser expandido através das perguntas ilusórias de Arjuna. Só que Krishna, aqui é muito interessante porque a própria presença de Deus, ela vai iluminando Arjuna, vai dando a realização. Não é só um conhecimento que você leu, assim, curioso, intelectualmente, e aquilo vai te dar uma realização, entendeu? Mas ali é a presença de Deus. A partir do momento que você lê o Bhagavad Gita e vê o Bhagavad Gita como a presença de Deus, no sentimento que você já está rendido a Deus, então o Bhagavad Gita vai falar diretamente para você no seu campo da intuição. E aí você vai realizar essa divindade que está no seu coração. Krishna está no seu coração, ele está no santo nome dele, ele está no Bhagavad Gita, ele está na leitura do Bhagavatam, dos passatempos de Deus. Enfim, tudo é Deus. Só falta você atingir essa percepção interna, que vem da purificação da mente, e você exercer naturalmente seu dever aqui nesse mundo material em serviço devocional espontâneo, nessa conexão
amorosa com o divino. Aí você atinge o padrão de perfeição, enquanto nessa forma humana de existência, e após a morte, você, nessa qualificação interna de estar vivendo em Deus, de já estar experienciando Ele aqui nesse mundo material, quando você desencarna, o seu corpo espiritual automaticamente vai para o reino de Deus, para a atmosfera espiritual, onde ali você vai ter um tipo de relação com Deus que já é uma relação eterna que você tem com Ele. Só que agora você esqueceu, só que agora você está dormindo, né? Nessa maia, na energia da ilusão. E aí Arjuna, né, simplesmente acordei Krishna. Uau, entendi. Aí ele olhava para Krishna, nossa, agora ele via Krishna como Deus, mas a gente vai olhar para Deus, você pode até aceitar que Krishna seja Deus, mas você não vai ver como Arjuna estava vendo ali naquele momento, porque Krishna deu a misericórdia da revelação. E Krishna diz que quando você se rende a Ele, de verdade, de coração, sem papo furado, sem ficar no meio do muro, como se fala, ou morno, né? Quando você se rende de verdade a Deus, querendo, né, essa realização, Krishna que está no seu coração, na forma do Senhor Vishnu, ele vai se revelar para você na proporção dessa suavidez. Né? Não suave, não, na sua avidez poderosa. Compreende? A gente realiza tudo aquilo onde a gente coloca a atenção máxima. Não é assim? A física quântica, ele fala, a onda se torna partícula quando a sua consciência se concentra na onda. Ela se manifesta. Assim também Krishna se manifesta para você quando você coloca a sua atenção espiritual nele. E daí ele diz, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Se você fizer isso, você vai abrir o campo de possibilidade de eu manifestar minha misericórdia no seu coração, então tudo vai acontecer, porque não tem como Deus não se revelar. E Deus, ele sabe da sua situação interna. Você nunca vai poder conhecer Deus por você, assim. Sua mente é limitada, seu intelecto também. E seu espírito é uma parte integrante, insignificante. Mas através do poder de Deus, ele consegue fazer o arranjo que você o compreenda. Nesse sentido de você se conectar com ele e viver com ele. É lógico que ninguém vai compreender Krishna assim, completamente, mas dentro da revelação possível, você se situa eternamente. Satchitananda, no eterno, com plena consciência, plena bem-aventurança. Porque a nossa vida não é para tentar compreender Deus em nível absoluto. A nossa existência, quando somos manifestados por Deus, é simplesmente para vivermos em amor com o divino. A mente é que tem essa coisa de, mas eu quero descobrir isso, eu quero descobrir a lógica, eu quero raciocinar. Como é que você vai raciocinar em termos metafísicos que estão além da densidade, com instrumentos que são materiais, como o intelecto, a mente? Então a vida é para você viver em Deus, não é para você ficar tentando entender Deus. Você vai entender Deus até o ponto em que ele se revela para você imergir no todo, numa posição espiritual, onde você vai começar a se relacionar com ele, tá tudo bem, é assim, qual a ansiedade de querer, sabe? Tem que ver que é o limite. O limite é que você tem que se purificar internamente, na sua mente, e sair desse contexto denso onde você está se identificando com essa forma física. E para isso você tem que ter essa atenção constante, né? Orar e vigiar, né? O tempo todo você tem que estar lembrando de Krishna e nunca se esquecendo de Krishna. Sempre cantando o nome de Deus, se associando com devotos, estudando o Bhagavad Gita, fazendo a meditação em Deus, fazendo silêncio na sua mente para que Deus possa
se revelar para você. Então Arjuna chegou nesse ponto em que simplesmente ele compreendeu. Apesar de Krishna ter dado a sabedoria, por ele ter se rendido a Deus, Deus, numa tirada só assim da batalha de Kurukshetra, também se revelou para ele. E aí, nesse ponto aqui, desse verso, que ele fala, lutarei, agora eu entendi. Entendi o quanto eu era ignorante, o quanto eu era limitado na minha crença, e eu me achava, né, um excelente sábio. E não era nada, nada assim. Então Deus escolheu o melhor devoto para nos mostrar que ainda temos, né, um caminho bom para caminhar, porém esse caminho pode ser encurtado em uma vida só se você tiver essa avidez no seu coração. Então, no começo desse verso, a Arjuna está dizendo, né, meu querido Krishna, né, agora ele recuperou aquela posição de entender o quanto que Deus é querido para a gente, né, um amigo supremo. Então, meu querido Krishna, porque Arjuna já era amigo de Krishna, eles tinham passatempos familiares. Então, meu querido Krishna, dentro do campo de batalha, ele, em plena ansiedade, em lamentação, ele acordou, ele, meu querido Krishna. Ele recuperou a visão que Deus é querido, né? Tem umas coisas assim que vêm nas frases que você tem que compreender. Aí ele fala assim, ó pessoa infalível. Então, para ele chamar Krishna de infalível, é porque ele realizou Deus. A infalibilidade de Deus, de mostrar para ele essa verdade, né? Deus é infalível. O conhecimento que ele do Bhagavad Gita é infalível também, porque vem da pessoa infalível. Ou seja, todos nós, apesar de sermos falíveis, quando adotamos a sabedoria divina com avidez e a realizamos, então nos tornamos infalíveis nesse mundo. Ou seja, aí pode vir a energia de Maia, da Matrix, as energias das armadilhas e dos encantos materiais, você não falha mais, né? Você não falha mais quando você está já nessa posição de realização, quando você está vivendo no espírito, naquilo que você é em conexão com Deus. Tá? Então temos que entender que é nesse ponto que nós temos que chegar. Nos tornarmos infalíveis pela proteção e pela bênção do divino que está em nosso coração. Tá? Porque a mente, por exemplo, a mente é sempre falível, a mente ela vai com os outros. Uma hora ela está ali, uma hora ela está aqui, está no passado, está no futuro. Ela fica sempre fazendo um loop, né? E não vai para lugar nenhum. E aí o espírito tem que pegar essa mente e direcioná-la através da inteligência, porque a nossa inteligência, que é o nosso poder de discernir, que é a luz, né, que ilumina a mente, e o Bhagavad Gita é a expressão dessa luz em forma de palavras, falada diretamente pelo Espírito Supremo, que é a fonte do nosso espírito, tá? E daí quando Arjuna viu não, né? Ele realizou que Krishna é a pessoa infalível, que é um querido amigo, que está dando uma oportunidade para ele lutar ali naquela batalha de Kurukshetra e exercer o seu dever de uma forma perfeita, que é o que satisfaz a Deus. Então ele ficou muito feliz e disse assim, agora a minha ilusão se foi. Ele mesmo compreendeu, né? Que ele estava iludido. E aí nesse processo da revelação de Deus, ele se desiludiu. Então minha ilusão se foi. É isso que vai acontecer com você. Aqui nós vivemos numa ilusão, num sonho. E quando você atingir esse nível espiritual, você vai sair desse sonho, vai estar acordado dentro desse sonho
e também vai estar acordado na sua posição ou situação espiritual, só esperando a hora desse corpo, né, sair. Compreende? Então, meu querido Krishna, uma pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Agora eu estou vendo a realidade. Ele estava vendo a realidade centro, que era Krishna, e estava vendo a realidade da energia material e vendo por que tudo aquilo estava acontecendo. E é assim que vai acontecer na nossa vida. Você vai caminhar nesse mundo agora tranquilo. Nada está acontecendo sem que haja o controle supremo de Deus. Se o mundo está negativo, está positivo, tudo tem um porquê por trás, dentro daquilo que Krishna deixa acontecer. O mundo, ele acontece de acordo com a vibração, com a somatória da vibração de todas as almas que estão aqui nesse universo. O universo é um corpo em desenvolvimento também, assim como o planeta, cada corpo nosso, cada célula, são seres individuais avançando para esse estágio de conhecimento, de percepção completa, de quem sou eu, o que é o mundo, o que eu estou fazendo aqui. A sua célula, por exemplo, que está dentro do corpo, para ela, o mundo dela é dentro do corpo, ela não entende que existe esse lado aqui de fora, né? Ela não existe. Pode ser que uma célula vá lá realizar espiritual, ela fala assim, nossa, tem coisas a mais do que esse lado aqui interno, o meu ego célula, né? Assim a forma humana também, quando você realiza o espírito, você consegue vislumbrar os preâmbulos, né, do mundo espiritual. Você compreende que é algo fora disso aqui. Assim como uma criança no útero da mãe, né? Você vai ter que, uma hora você vai ter que fazer o parto espiritual. Ou nascer pela segunda vez. Isso é o acordar espiritual. Então a Arjuna está falando aqui agora, Krishna, meu querido amigo, pessoa, você que realmente, só através da rendição de você que eu posso me tornar infalível em meus conceitos, em minhas ideias, minhas crenças, né? Então, agora não há mais por que eu não lutar. Porque antigamente eu estava só me iludindo, querendo dar desculpa para não lutar. Mas agora que eu acordei, então quando o devoto puro acorda, ele já faz o serviço devocional para Krishna, assim, de graça, sem... Ele está fazendo porque é isso que ele tem que fazer. Você vai chegar nesse ponto, que a sua escolha vai ser o prazer de Deus. Tudo que você estiver fazendo de construtivo nesse mundo, de bom, de espiritual, de passar o conhecimento, isso vai ser maravilhoso. Vai ser o seu prazer real, do espírito, né? Ajudar os irmãos que estão dormindo, né? Os dormiocos a acordarem. Então ele falou assim, por sua misericórdia, recuperei a minha memória. Entende? A gente só vai despertar para aquilo que a gente é e para o que Deus é através da misericórdia de Deus que está no nosso coração, porque pela gente mesmo a gente nunca vai fazer isso. Mas Deus está no seu coração observando a sua rendição, o seu desejo sincero, a sua atenção de querer realizar quem você é. Tem que chegar uma hora que vai ficar insuportável. Você está na existência material, seja uma existência boa ou uma existência ruim, de acordo com o corpo material. Porém, vai chegar uma hora que o espírito vai falar assim, eu não quero mais, eu quero saber qual é a resposta disso aqui. Mas você não vai saber com a sua mente. Então, Krishna fala do Bhagavad Gita, você se rende a mim, purifica a sua mente, tira a luxúria, a cobiça, a ira, segue certas regrinhas, né, para te regar, né, para você regar a sua planta devocional, tal como cantar o nome de Deus,
Então tudo você vai fazendo e essa revelação vai acontecendo. A misericórdia de Deus é maior que a justiça de Deus. Talvez você não mereça a iluminação, mas se você se rende a Deus de verdade, não importa o que você foi, o que você fez, o que importa é que essa rendição, esse arrependimento, né, como é dito, não, agora eu me perdoo completamente e me entrego aos pés de Deus e aí sua vida vai acontecer. Sua ilusão vai embora, Krishna vai tirar o véu da ilusão e você vai começar a ver. Ativar a sua pineal, né? Pineal transcendental. Então, Krishna, então ele fala assim, eu recuperei minha memória. Você simplesmente esqueceu de Deus, só isso. Mas quando você lê o Bhagavad Gita, você lembra quem é Deus, pelo menos ele se revelando. Agora, para você realizá-lo no seu coração, essa memória, essa lembrança vai acontecer, vai acontecer. Você vai pensar, agora eu entendi quem é Deus, entendi finalmente. Né? Não dá nem para expressar aqui como é que é isso. Tem a história de Narada Muni, já contei, contar rápido aqui, que Krishna pediu um copo. Narada Muni é um devoto puro de Krishna, tá, né? Sempre pregando sobre Krishna, o maior pregador de Krishna em todo o universo aí. Aí ele se encontrou com Krishna e Krishna falou, Narada, vai lá pegar um copo d'água para mim. Aí nisso que Narada foi pegar o copo d'água, aconteceu uma porção de coisa. E ele esqueceu que ele foi lá só para pegar um copo de água para Deus, né? Fazer o serviço devocional para satisfazer a Deus. Ele esqueceu, porque aí ele já conheceu uma pessoa lá, uma mulher lá, quer dizer, Krishna, né? Deixou ele ter essa experiência. E aí ele casou, teve filhos, e passaram-se anos e anos, séculos e séculos. Ele esqueceu. Aí chegou um dia que ele, lembrei. E o copo de água de Krishna? Entendeu? Ele caiu na ilusão e se perdeu, se iludiu completamente. Porque Maya é poderosíssima. Maya, nem Narada Muni, nenhum devoto puro consegue superar a energia de Maya se não for pela misericórdia de Krishna. Porque Krishna que é o Senhor de Maya. Você nunca vai recuperar a sua memória espiritual, de fato, que você tem que levar o copo de água para Krishna, se Krishna não te der essa revelação. Então vai chegar uma hora na sua vida, você estando sempre rendido a Deus, sempre com essa vontade, né, eu realmente... É coisa do coração, então aí você simplesmente acorda, recupera a memória. Então é isso que Arjuna está falando aqui. Que Arjuna estava vendo Krishna ali na frente dele, mas não estava sabendo que Krishna era Deus. Mas quando chegou nessa hora, que Arjuna aceitou e se rendeu a Krishna e recebeu todo o conhecimento, chegou nessa hora ele... Agora eu recuperei minha memória, agora eu entendi que você é Deus. E isso vai acontecer com a gente. Vai acontecer. Ou você aceita isso logo, pelo menos em teoria, para fazer a prática do serviço devocional, ou você, né, segue a sua vida duvidando, rejeitando, questionando, especulando, como temos feito há milhões e milhões de vidas. Aí a Arjuna diz, agora eu me sinto firme. Agora sim, agora o bicho vai pegar, agora eu vou entrar nessa batalha, eu vou erradicar esses demônios todos, sejam eles meus parentes demoníacos, os meus mestres de armas, os meus amigos que estão do lado de lá, não importa. Isso aí tudo é ilusão, certo? Tudo é ilusão. Então ele, agora eu me sinto firme para fazer aquilo que eu estava hesitando tanto, duvidando. Então por que você está duvidando, hesitando de se render a Deus? Tem que ser firme. Se você não for firme, você não vai chegar em nenhum lugar.
E essa firmeza vai aumentando na medida que Deus vai se revelando para você. Depois ele fala assim, eu não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas. Eu estou firme, não tenho dúvidas. A dúvida é que é o princípio da incerteza, que faz você ficar postergando ou procrastinando sua rendição a Deus. Mas será que Krishna é Deus mesmo? Ah, mas eu li o Bhagavad Gita, mas leu especulando. Está pensando em Krishna especulando. Tem que se render, tem que dar uma chance para Deus. Aceitar isso. A partir do momento que você pede realmente no seu coração essa revelação de Deus, então Krishna se manifesta. Mas enquanto você ficar com o pé atrás, isso não é rendição. Ou você aceita ou não aceita. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita, é muito raro uma alma se render a mim. Samahatma Sudurlabha. Por causa dessa dúvida, dessa hesitação. Então eu falo, então agora eu não tenho dúvidas, eu estou preparado para agir segundo as suas ordens. Então esse aqui é o verso, o último verso, né? Em que Arjuna realmente compreendeu totalmente a sua posição de servo eterno, amoroso de Deus, e que ele estava nesse mundo aqui, no corpo chamado Arjuna, e veio com a missão para que quando Krishna viesse, né, através da sua potência interna, viesse manifestar esse passatempo da erradicação dos demônios do planeta Terra, Arjuna já estava ali na posição de fazer esse papel, de ser o chefe, né, da batalha e ser o perceptor que ia receber o conhecimento de Krishna. Então você também tem uma função aqui que Krishna te colocou nesse mundo. Ninguém está aqui à toa, sem função. Você tem uma função eterna acontecendo aqui nesse plano temporário. Você tem um dever. E Krishna vai usar você corretamente de acordo com a sua rendição, de acordo com o seu fluxo amoroso em relação a ele. E quando você está acontecendo assim, então sua vida é chamada uma vida perfeita. Aí a sua escolha já não vai ser uma escolha pelo conhecimento religioso, filosófico, até mesmo conhecimento espiritual. As suas escolhas vão ser pela revelação divina, através da sabedoria, né, que você recebe do Bhagavad Gita. A sabedoria te ilumina através da inteligência, e através dessa iluminação, o espírito, em conexão amorosa com Deus, automaticamente age em função aqui dos sentidos para você existir nessa vida, vendo Deus em tudo, tudo em Deus. E esse é o sentimento Ananda, de bem-aventurança. Você já não está mais confuso, você não está complicando a vida material, julgando as pessoas, criticando, olhando de cima, né? Eu sou um devoto, eu sou um mestre, eu tenho conhecimento, aquele cara lá é um coitado. Assim, não é assim, não é assim. Entendeu? Quanto mais doente é a pessoa, assim, materialmente, né? Espiritualmente, mais você vai ser o médico que vai estar ali para dar uma assistência. Assim como dá o exemplo do um irmão mais velho e o outro irmão bebê. Então o irmão mais velho vai negligenciar o bebê, vai exigir da mãe atenção superior que a mãe vai dar ao bebê? Não, ela vai falar, não mãe, cuida aí do meu irmãozinho, e eu, se você quiser ajuda, eu também te auxilio a cuidar do bebezinho. Assim, entende? Humildade. Você, quanto mais evolui, aumenta a sua capacidade, mais servil você se torna. E menos você quer que os outros te sirvam, né? O mestre é aquele que existe para servir e para amar o mundo, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Ele não está aqui para ser amado, para ser admirado, para ser glorificado, como a gente vê muitas almas assim que sentem muito prazer com isso. Não tem o coração.
Só um devoto puro consegue perceber o outro devoto puro. Entende? Então vamos para o significado aqui de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Em sua posição constitucional, a entidade viva, representada por Arjuna, tem que agir conforme a ordem do Senhor Supremo. Ela precisa desenvolver autodisciplina. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que a verdadeira posição do ser vivo é prestar serviço ao Senhor Supremo eternamente. Imagina o falso ego, ele quer ser sempre o Senhor, né? Para ele ouvir isso aí, machuca. Como assim? Não, mas Deus ele pode ser meu amigo, mas eu não tenho que ficar servindo. Não. Sua posição eterna no Espírito é servir a Deus eternamente. Não tem como fugir disso. Se você não vive nessa condição de servidão amorosa a Deus, então você está fora da harmonia. Você está desequilibrado, você está desajustado. E todo o conhecimento do Bhagavad Gita e de todos os mestres é para fazer com que você entre nessa sintonia interna de serviço devocional. Por isso Krishna fala, eu só me revelo para quem está praticando o serviço devocional e motivado, incondicional. Não está estabelecendo condições para me servir. Porque a servidão é a sua condição natural. Assim como a água, a condição natural da água é o líquido. É líquida, né? Assim como a condição do fogo é queimar. E a condição natural do espírito é ser um servo eterno, amoroso do Espírito Supremo. Ok? Esquecendo-se deste princípio de prestar serviço, né? Ele se condiciona à natureza material. Mas, servindo ao Senhor Supremo, ele se torna o servo puro de Deus. Em sua posição constitucional, a entidade viva é um servo. Ela tem que servir ou a Maya ilusória ou ao Senhor Supremo. Certo? Então a nossa escolha é em quem a gente quer servir. Enquanto você não conhece Krishna, enquanto você não conhece quem é Deus, você vai servir a energia dele, Maya, a energia da ilusão. Essa é a única escolha que nós temos. Sermos livres em Deus ou sermos prisioneiros em Maya. Todas as outras chamadas assim liberdades derivativas dessas duas condições são secundárias. A escolha mesmo é assim, entendi, Krishna, agora eu estou firme, minha dúvida se foi, e eu vou agir conforme você está pedindo, eu vou te servir do jeito que você... Entendeu? E o poder de Arjuna é o poder de Krishna. Na verdade, Arjuna não ganhou a batalha, é Krishna que fez ele ganhar a batalha. Assim você também, tudo que você faz na sua vida é Krishna que está fazendo para você. Krishna é o poder primordial, a onipresença, a onipotência. E você simplesmente está curtindo com ele o seu passatempo existencial em qualquer forma que seja, em qualquer planeta, superiores, semideuses. Agora você está na forma humana curtindo. Calma, vamos devagar, vamos indo, porque a vida é eterna. Sem pressa, né? Pressadinho, né? Sem ansiedade. Se presta serviço ao Senhor Supremo, ela está em sua condição normal. Mas se preferir servir a energia ilusória e externa, está servindo neste mundo material. Embora atada à sua luxúria e desejos, ela se julga o senhor do mundo. E isto é o que se chama ilusão. Quando você pensa que você possui, na verdade você é possuído. Quanto mais você acha que está desfrutando, mais você está se submetendo ao sofrimento. Certo?
o falso ego. Quando a pessoa se libera, sua ilusão acaba e ela se rende voluntariamente ao Supremo para agir conforme os desejos dele. A maior ilusão, a maior armadilha de Maia para apanhar a entidade viva é propor que ela seja Deus. Então, Prabhupada, devoto puro, enviado por Krishna para mostrar o Bhagavad Gita como ele é realmente, ele está falando isso. O Bhagavad Gita não... Esse Bhagavad Gita aqui não explica que você tem que se fundir no Brahman, em Deus e virar Deus. Não, você é um servo eterno de Deus. Então essa é a missão de Srila Prabhupada. Erradicarmos o niilismo e o impersonalismo. A entidade viva pensa que deixou de ser uma alma condicionada e que agora ela é Deus. Ela é tão sem inteligência que não pensa que, se fosse mesmo Deus, como poderia então estar com dúvidas? Ela não pondera isto. Portanto, esta é a última armadilha da ilusão. Deus nunca fica em ilusão. Então, eu falo assim, não, você é Deus, mas é Deus se colocando em ilusão. Tipo esses absurdos, né? Você é Deus fazendo um passatempo que esqueceu de si mesmo. Mas isso serve para a alma, para o espírito, não para o Espírito Supremo. Né? O Espírito Supremo jamais se diminui perante a sua energia de Maia. Então essa é uma especulação impersonalista, de querer falar que a gente é Deus, mas nada a ver. Se você fosse Deus, você não estava aqui, né? Ouvindo essa aula, tentando entender, obter o conhecimento do Bhagavad Gita. Então, Krishna ele jamais esquece quem ele é. Mesmo nos passatempos do Bhagavata, quando ele era um bebezinho, né, fazendo essa performance de passatempo, ele nunca esquecia quem ele era. Os demônios vinham matar o bebê Krishna, e Krishna matava os bebês todos, os demônios. O bebê matava todos os demônios. Então, Krishna ele nunca se esquece de quem ele é. Mas nós esquecemos quem somos. E agora nós vamos lembrar, né, recebendo essas aulas, essas indicações, esse conhecimento do Bhagavad Gita. Ok? Então, essa é a última armadilha da ilusão. Na verdade, ficar livre da energia ilusória é entender Krishna, a suprema personalidade de Deus, e concordar em agir segundo sua ordem. Então, a Prabhupada falando aqui, o que te livra da ilusão? É você compreender Deus. A ilusão é a escuridão. E Deus, Krishna, é a luz do sol brilhando ao meio-dia. Quando você entende, a luz automaticamente, e entra na luz e brilha também junto com a luz, automaticamente não tem mais escuridão. A ilusão é erradicada. Então, por isso que a gente tem que fazer a prática da vida espiritual com essa avidez, com essa devoção, para que Deus se revele para nós. E que Ele revele também para nós quem nós somos, como partes dele. Certo? Neste verso, a palavra moha é muito importante. Moha refere-se àquilo que se opõe ao conhecimento. De fato, o verdadeiro conhecimento é a compreensão de que cada ser vivo é um servo eterno do Senhor. Mas, em vez de aceitar essa posição, a entidade viva pensa que não é servo, mas que é o dono deste mundo material, pois ela quer assenhorear-se da natureza material. Esta é a sua ilusão. Aí está falando a raiz da ilusão. Que você não aceita que você é servo, você acha que você é o Senhor. Isso é o falso ego. É a base do sofrimento, de qualquer sofrimento, intelectual, emocional,
físico, energético, até mesmo espiritual. Certo? Quando você quer assenhorear-se, possuir a energia, você não vai possuir energia ilusória. É ilusão. Então esta é a sua ilusão. Esta ilusão pode ser eliminada pela misericórdia do Senhor ou pela misericórdia do devoto puro. Então Krishna ele capacita uma alma nesse mundo com poderes misericordiosos que libertam a alma quando ela aceita, né? Está associada com uma alma de grande calibre nesse mundo. Tá? Então Deus age por meio dos seus devotos nesse mundo. Quando esta ilusão acaba, ela passa a agir em consciência de Krishna. Pronto. O que eu vou fazer depois quando eu despertar? Você vai agir em consciência de Krishna. Você vai agir junto com Deus. Ok? Consciência, consciência de Krishna é agir segundo a ordem de Krishna. Não é tipo assim, eu vou me render a Deus, mas eu vou fazer o que eu quero. Assim, mas esse eu vai fazer alguma coisa, esse eu é o falso ego. Quando você se rende a Deus, naturalmente você faz o que é a ordem de Krishna. Então, Arjuna, quando Krishna, logo no começo do Gita, pede para ele lutar, Arjuna tinha que ter imediatamente aceitado isso. Não, vou lutar sem questionar. Mas Krishna colocou Arjuna em ilusão para nos favorecer. Mas no final a Arjuna falou assim, agora não tem dúvida, agora eu entendi, Krishna, você me enganou, você me iludiu, mas agora entendi tudo. Agora eu estou firme, agora eu vou para cima. Certo? A alma condicionada e iludida pela energia material externa não sabe que o Senhor Supremo é o Senhor que é pleno de conhecimento e proprietário de tudo. Tudo que ele deseja, ele pode conceder aos seus devotos. Então relaxa. Krishna é o proprietário de todo o universo. O universo é a energia de Deus. E se você está vivendo em Krishna, ele vai fornecer o que você deseja, nesse nível de desejo amoroso, né? Vai te colocar numa boa posição para servi-lo nesse mundo. Isso é que significa os acréscimos quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. E sempre com esse sentimento de paz e bem-aventurança. Que é coisa melhor você estar em paz sempre, independentemente do que acontece no mundo, e sempre bem-aventurado, sempre tendo essa energia feliz no coração, com as coisas mais simples. O próprio ato de respirar já te deixa bem-aventurado. Sem essa paranoia de quero ter muito poder, dinheiro, controle sobre o mundo, raças extraterrestres, sem essa loucura assim. Simplesmente repouse nos pés de lótus de Deus, né? Faça de Deus seu único refúgio. Então tudo vai ficar perfeito na sua vida. Então, Krishna é o amigo de todos, está especialmente inclinado a satisfazer o seu devoto. Assim como um pai de família, né? Ele é bom para todo mundo, mas ele tem uma inclinação com os seus filhos, a sua família. Natural, né? Quando você está se relacionando em amor com Deus, Deus se inclina amorosamente para você também. Se você rejeita Deus, é um ateísta, então aí você fica reclamando de Deus, fala assim, tem que fazer amizade, né, com o divino. Mas ele já está te dando tudo, está te dando a vida, a experiência, o conhecimento, mas você rejeita tudo. Então para de reclamar, se renda ao divino. Então Krishna é o controlador desta natureza material e de todas as entidades vivas. Ele é também o controlador do tempo inesgotável e é pleno em todas as opulências e todas as potências. Temos que ver Deus assim.
infinito, ilimitado. Olha a vantagem que você vai ter de se associar diretamente com Deus, que está aí no seu coração esperando a sua boa vontade de se render a Ele. A suprema personalidade de Deus pode até mesmo se entregar ao devoto. Olha que profundo isso, porque se você é um servo eterno de Deus, Deus, como Senhor absoluto, ele se entrega para o seu servo. Deus serve ao seu bom servo. A sua energia de servir a Deus é a energia de Deus. Compreende isso? É como se você fizesse algo por você mesmo. Então Deus ele faz por ele através da gente. E quanto mais a gente faz por ele, mais ele reciproca. Amor, felicidade, alegria, satisfação, serviço devocional. Isso é eterno, não tem como fugir disso. Só que você tem que se situar nessa posição de servo para compreender mais profundamente esse nível de felicidade, dessa paz, né, que tudo transcende. Todo mundo está buscando isso no mundo, só paz e felicidade. Aquele que não o conhece está sob o encanto da ilusão e não se torna um devoto, tornando-se assim um servo de Maya, da ilusão. Tá? Temos que sair do encanto material. Arjuna, entretanto, após ouvir a Suprema Personalidade de Deus falar ao Bhagavad Gita, livrou-se de toda a ilusão. Ele pôde compreender que Krishna era não só o seu amigo, mas a Suprema Personalidade de Deus. E ele realmente compreendeu Krishna, realmente. E isso vai acontecer com todos nós, porque nós somos o Arjuna aí da história. Depende apenas de se render a Deus com esse extra da sabedoria que é o Bhagavad Gita. Para entender, né? Por que eu estou me rendendo a Krishna? Então a sabedoria vem como um manual para você entender porque você está se rendendo a Krishna. Porque quem é Krishna? Quem sou eu? Logo, estudar o Bhagavad Gita é passar a desenvolver verdadeira compreensão sobre Krishna. Quando se está em pleno conhecimento, é natural a rendição a Krishna. Não tem como você não se render a Krishna. Depois que você absorve, assimila e realiza o conhecimento do Bhagavad Gita, que é o próprio Krishna falando sobre ele e o que nós temos que fazer dentro daquilo que se chama a sua ordem, para que nos situemos em harmonia, em equilíbrio, em vida plena e feliz. E por que que as pessoas rejeitam? Porque elas duvidam, hesitam, vivem no falso ego. Elas não querem realmente... ainda não se humanizaram, né, completamente. Ao compreender que o plano de Krishna consistia em impedir que a população aumentasse desnecessariamente, Arjuna concordou em lutar segundo o desejo de Krishna. Porque de demônios só vem demônios. A população demoníaca ia aumentar no planeta, quebrando assim o plano, tentando burlar, né, o plano de Deus, que é que todo mundo se eleve para o divino. Então chegou até o ponto que a população demoníaca estava tão grande e nesse tipo de mentalidade só criam-se novas e novas gerações de demônios. Então Krishna, para tirar essa possibilidade de deixar o planeta mais infernal ainda, ele veio e erradicou aqueles demônios que não estavam preparados para estar aqui nesse planeta, nesse nível de evolução daquela época, né?
Arjuna concordou em lutar segundo o desejo de Krishna. Ele pegou suas armas de volta, suas flechas e arco, que tinham caído da mão dele logo no início. Ele largou, ele não conseguia lutar, ele estava tremendo, né? Ele pegou o arco assim, agora esses demos vão reconhecer o meu poder. Que é como a gente tem que lutar dentro da gente contra as sombras e a escuridão, contra as energias trevosas, os encantos, as armadilhas de Maias representam esse exército dos curos, né, que está acontecendo dentro da gente. Você tem que pegar forte o arco e a flecha da inteligência, né, da intenção, da atenção do coração e atacar essa escuridão. Senão ela vai roubar o seu espírito, roubar a sua alma, matar a sua alma. Certo? Então ele pegou a arma para lutar sob a ordem da suprema personalidade de Deus. Ok? Verso maravilhoso, incrível, que deu para a gente bastante substancialidade de refletir profundamente, de fazer, né, a escolha. Toda vez que eu venho aqui dar uma aula, eu quero dar uma opção de você escolher, não impondo nada, mas falando, ó, Deus falou assim, eu já me rendi aos pés de lótus de Krishna, vivo nesse estado interno de paz, de alegria, de felicidade, de serviço devocional, de estar podendo aqui fazer o meu dever de falar sobre Deus, e quem porventura, né, Krishna envie para ouvir essa aula, também possa imediatamente despertar, dissolver essa ilusão. Uma simples aula, só essa aula faz você tomar a decisão de se render verdadeiramente a Deus com essa avidez. E quanto conhecimento, né, nós estamos passando aqui diariamente, né, nessa internet mais espiritual, vamos dizer assim. Infelizmente, né, raras são as almas que estão realmente dentro dessa intenção sincera e pura de se resolver agora mesmo nessa forma humana e atingir o propósito mais elevado, que é viver em Deus, ser em Deus e deixar que Deus seja em nós, para que assim, né, sejamos um com Krishna e que façamos a obra de acordo com a ordem divina, nos sintonizando sempre com esses estados superiores de alegria, de bem-aventurança, de paz, de criatividade, bom humor, né? Você está sempre up, vamos dizer assim, está, né? Sempre... E teme a morte. Fala assim, não, a hora que Deus quiser, tira. O mundo não importa como esteja, importa como é que eu estou em relação a Deus. Se Deus quiser me levar amanhã, Ele me leva. Se Ele quiser me colocar aqui de novo em outra vida, Ele coloca. Tudo o espírito já não está mais pensando em termos de vantagens materiais nem vantagens espirituais. Ele já está vivendo no reino de Deus, que tudo é o reino de Deus. Só que agora estamos aqui fazendo uma missão, né, um serviço para Deus, para tentar dar alguma luz para aqueles cujas mentes estão em plena escuridão. Ok? Então, muita luz, muito amor, muita paz. Rendam-se, 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 cante o santo nome, seja feliz. Haribo!